As cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio do amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar o seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor.
Vamos para o texto de hoje, não é verdade? Vamos para o ensino, que isso que importa. Livro de Atos. Vamos terminar hoje o capítulo 2 de Atos. Capítulo 2? O capítulo 2, tá bom? Atos, capítulo 2. Abra lá a tua Bíblia. Então nós vimos no capítulo 1 como é que o Espírito Santo, Deus pediu para os discípulos irem para Jerusalém. Nós vimos no capítulo 1 a escolha dos apóstolos, e nós vimos, isso vai ser importante, os apóstolos só eram homens que andaram com Cristo desde o seu batismo até a sua morte. Por quê? Obrigado. Porque eles seriam testemunhas oculares, tá bom, gente? Testemunhas oculares, isso é importante. Então, por isso que houve a escolha dos apóstolos. Depois disso, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos que estavam lá em Jerusalém. Em Jerusalém era a festa de Pentecostes, tá? Onde tinham pessoas de mais ou menos 15 nações do mundo inteiro, gente. Era gente do mundo inteiro. E por causa disso, eles falaram em outras línguas e acabaram evangelizando pessoas de outras nações, tá? E depois de tudo isso, eles ficaram tão admirados que Pedro começou a pregar, que foi a nossa última lição da quinta-feira passada. Pedro pregou sobre arrependei-vos, tá bom? E hoje, vamos ler Atos capítulo 2, versículo 42. Perdão, 42 não. Versículo 38. Vamos pegar o finzinho do estudo da quinta-feira passada e vamos até o finalzinho hoje, tá bom? Atos 2, 38 até 47. Deixa eu te falar uma coisa. Quinta-feira é o culto de estudo que nós temos na igreja. Então é um momento de aprendizado. Gente, qualquer dúvida, por favor, que você tiver, qualquer dúvida, você manda aí, depois a gente vai conversando, entre em contato comigo, tá bom, pessoal? Isso é importante. Vamos lá. Pedro levantou e falou um monte de coisa para o pessoal, que eles tinham que se arrepender, que eles falou sobre Jesus Cristo, sobre salvação, um monte de coisas. Versículo 37 diz assim: quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? O pessoal que estava ouvindo a pregação de Pedro ficaram preocupados. Aí, versículo 38, Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. E os que aceitaram a mensagem foram batizados e aceitaram. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então essa é a igreja primitiva, fantástica a maneira como ela está acontecendo, como ela está nascendo. E agora é o estudo de hoje, versículo 42, que é muito conhecido. E eles se dedicavam, presta atenção, ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, tendo a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Preste atenção, o Senhor os acrescentava, tá bom? O tema de hoje que eu quero conversar com a gente, quero ter esse bate-papo com a gente hoje, é a formação de um cristão saudável. Pessoal, aqui a igreja primitiva está começando. E depois de tudo isso que acontece, no versículo 42,
diz que as pessoas que ouviram do evangelho, as pessoas que se arrependeram, as pessoas que foram batizadas pelos apóstolos, aquelas 3.000 pessoas, o que elas continuaram a fazer? Elas continuaram se dedicando ao ensino dos apóstolos, tá bom? O que é importante? Eles não tinham o Novo Testamento escrito, assim como nós temos hoje. Mateus, Marcos, eles não tinham o Novo Testamento escrito. O Novo Testamento passou a ser escrito cerca de 30, 50, 60 anos, 90 anos depois de Cristo ter morrido. Então, eles não tinham. Como que eles conheciam sobre Cristo? Eram os apóstolos que falavam. Por isso que era importante que os apóstolos fossem pessoas que tivessem andado com Cristo desde o batismo até a sua ressurreição. E aí aquelas 3.000 se converteram, e aí os apóstolos ensinavam eles diariamente. Olha lá, versículo 42. Eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos. Meus irmãos, primeira coisa importante para um cristão saudável, independente da igreja que você seja, independente da igreja que você frequente, preste atenção, não é a igreja, não existe uma igreja saudável que torne pessoas saudáveis. São a comunhão de pessoas saudáveis que formam uma igreja saudável, porque a igreja é formada na individualidade, compreende? São várias pessoas que se unem. E esses primeiros cristãos diz que se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Dedicação ao ensino. Tudo que os apóstolos ensinavam, falavam, aquelas pessoas estavam ouvindo e aprendendo sobre Jesus diariamente. Meus irmãos, hoje muitos têm sido negligentes nessa parte. Muitos não se dedicam ao ensino. Podemos dizer o ensino dos apóstolos, que seria o Novo Testamento. Não há possibilidade, gente, de sermos cristãos saudáveis e maduros se nós não nos dedicarmos ao ensino. Entende? Porque justamente é o ensino, o aprendizado da palavra de Deus que nos torna pessoas maduras. E muitos cristãos hoje são pessoas imaturas. São pessoas que não têm maturidade justamente por causa disso, porque não se dedicam ao ensino. Se dedicar a ensino, meus irmãos, é muito diferente de ir à igreja, tá? Porque quantas vezes você vai na igreja? Talvez 1, 2 vezes, 3 vezes por semana? Quem vai 3 vezes por semana já é quase um rato de igreja, né? Não sai da igreja. Então, mas a dedicação ao ensino da Bíblia não pode se limitar apenas na igreja. Não pode, tem que ser em casa. Tem que ser diário. E eu tô tão feliz nesse período de quarentena, porque vocês não têm ideia de pessoas que entram em contato comigo, da nossa igreja, da IBVM, de alguns lugares, perguntando coisas sobre a Bíblia. Sabe? Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz de estar conversando, de ver pessoas que estão interessadas na Bíblia. Eu estou muito feliz de ver algumas das mães da nossa igreja observando como elas estão crescendo e podendo ensinar a Bíblia para seus filhos. Não precisa da igreja para isso. A igreja, eu vou explicar daqui a pouquinho onde vai entrar a igreja nisso. Mas o aprendizado da palavra de Deus, ela é individual. Porque pense o seguinte, irmãos, se você tiver que aprender, se o que você aprende sobre Deus e sobre a Bíblia, você aprende apenas quando vai nos cultos. Quanto tempo leva um culto? 1h30, 2 horas, 3 horas talvez? Quantas vezes vai na igreja? 1 vez. Então vamos dizer que você vai 1 vez na igreja. Ou não, vamos chutar que você vai 2 vezes na sua igreja. E o culto é 1h30. Vamos dizer que você tem 3 horas de culto durante a semana.
Mas das 3 horas de culto, você tem música, você tem aviso, tudo. Então a palavra vai ser entre 40 minutos, 1 hora talvez. Então você vai ter mais ou menos 1 hora, 2 horas de estudo da palavra de Deus para te alimentar uma semana inteira. Você acha isso suficiente? Imagina um médico que não estuda, imagine um advogado que não estude. Pode ser até um advogado, pode ser até um médico, mas é um péssimo médico, é um péssimo advogado. Um cristão que não estuda é um péssimo cristão. Sabe, meus irmãos, esses primeiros cristãos de Atos 2,42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E sabe o que eu acho interessante na palavra dedicação? Tudo na vida não. Pessoas que vencem na vida são dedicadas. O esporte, nós temos o trabalho dos samurais de Cristo, do judô lá na igreja, o esporte exige dedicação. Quantas pessoas começam no judô e param pelo caminho, começa no Muay Thai e para no início, porque dói muito, porque isso, começa no jiu-jitsu com aquele gás, aí desmaiou treinando, o cara deu um mata-leão, desmaiou, não quero brincar mais disso, não venho mais. Aí foi fazer judô, quebrou um dedo, machucou, torceu o tornozelo, caiu de mau jeito, trincou clavícula, não quero mais. Quem não se dedica, quem não persiste, não vai adiante, gente. E na vida cristã é a mesma coisa. A vida cristã exige dedicação no aprendizado. Por que eu estou dizendo isso? Porque o estudo bíblico não é legal. O devocional é gostoso. E é importante o devocional, mas o estudo bíblico não. Sabe, você pegar seu papel, caneta, anotar o versículo, fazer um negócio e puxar e lembrar e falar, cara, olha que isso é fantástico. Posso te dizer uma coisa? Quando você estuda a Bíblia, ela fica no teu coração, cara. Ela fica no teu coração. Aquele ensinamento não sai. Então, primeiro passo para um cristão saudável, dedique-se ao estudo. Esse período de quarentena, rapaz, se afunde. O tempo que você puder estudar, estude a Bíblia. Ouça coisas boas. Ouçam pregações boas. Tá? Busque fontes boas. Tá? O estudo bíblico é fantástico. E os apóstolos ensinavam a esses primeiros cristãos. E esses primeiros cristãos se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Por favor, meu irmão, minha irmã, a dedicação do aprendizado tem que ser seu. É você. Se você não tiver a motivação para aprender da palavra de Deus, pelo simples fato de você dizer que ama a Deus, então nada mais basta. É muito legal quando a gente pega coisas que nós gostamos, não é verdade? Se você pega um homem, alguém que gosta de, de carro. Cara, alguma empresa lançou um carro modelo novo. O cara sabe de tudo, ele vai, ele procura, ele sabe de onde veio, de onde foi, o que vai, que peça que foi, que não sei quem que foi. O cara gosta, por quê? É algo que ele gosta, é natural, ele se dedica. Futebol, nossa! Quem é apaixonado por futebol sabe quem que veio, quem foi vendido, quem que é o técnico, quem que é o presidente do clube, quanto que foi, quanto que perdeu, porque ele gosta. E sabe, gente, como pastor eu te digo, o externo não tem como influenciar o que é interno. Se eu gosto de futebol, se o meu olho brilha por futebol e eu for conversar com alguém que não goste de futebol, essa pessoa não vai se interessar. Desde que essa pessoa não busque querer gostar de futebol, tá? Essa pessoa tem que chegar e falar, Márcio, você falou que o negócio de futebol do Santos, vamos falar de um time bom, né? Vamos falar de time de campeão. Você falou do Santos, cara, aí eu começo a explicar sobre o Santos, aí a pessoa passa a amar o futebol e passa a amar o Santos. Mas essa pessoa veio buscar, essa pessoa mostrou interesse. O aprendizado bíblico é a mesma coisa. Nós falamos da palavra de Deus, mas se a pessoa não tiver interesse, se a pessoa não buscar, se a pessoa não se dedicar, não adianta de nada. Pararam para pensar já que o apóstolo Paulo, ele pregava em
milhares de pessoas se convertiam e muitas não se convertiam. Pedro pregou aqui, 3.000 pessoas se converteram, mas quantas que Pedro pregou que não se converteram? Porque não era apenas a pregação de Pedro, mas era a decisão de escolha das pessoas. O apóstolo Paulo, da mesma forma. Então, dedique-se. Você acha a Bíblia importante? Você acha Deus importante? Então, dedique-se a conhecer mais sobre Deus. E como pastor, eu vou te falar, é óbvio que como pastor a gente vai puxar a sardinha para o nosso lado. Para mim, gente, Bíblia é a coisa mais importante do mundo. Do mundo. Pastor, eu vou fazer medicina. Top. Pastor, eu vou fazer direito. Top. Pastor, eu vou fazer pedagogia. Top. Top. Tudo é top. Tudo é importante. Todas as profissões são importantes. Mas a partir do momento que eu entendo que Deus falou para a humanidade que nós somos pecadores, que Ele veio morrer aqui na terra por nós, e que Ele disse que quem não aceitar a Ele irá para o inferno, quem não se arrepender irá para o inferno. Para mim, a vocação mais importante é essa, de pregar o Evangelho. E você não precisa ser pastor ou pastora. Se você é um filho de Deus, você tem essa vocação. Porque você pode ser um ótimo médico. O médico tem poder, o médico, através do trabalho dele, ele pode salvar vidas, mas essas vidas vão morrer uma hora. O professor, que é uma das missões mais lindas do mundo, pode transformar a vida de crianças e fazer com que essas crianças sonhem e sejam excelentes cidadãos, mas as pessoas vão morrer. Agora, quando você entende a tua vocação de pregar o Evangelho, você entende que através do Evangelho, mesmo que um médico morra, um professor morra, um advogado morra, ou qualquer pessoa morra, o que nós pregamos é a eternidade, é além da morte, coisa que medicina não resolve, advogado não resolve, não há profissão que resolva, é apenas Cristo. Então por isso que para mim essa vocação é a mais importante de todas. E se cada cristão tiver noção disso, vai entender o tamanho da nossa responsabilidade, que é de pregar o Evangelho. Mas para pregar o Evangelho, há necessidade de conhecer a palavra de Deus. Portanto, dedique-se ao estudo do Evangelho. Leia, coma a palavra de Deus. Segundo ponto, olha lá, versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. A comunhão. É isso que a gente está sentindo falta. É disso que a gente está sentindo falta. Lembra que eu falei lá atrás? Falei, gente, o seguinte, a igreja, ela é formada de pessoas que arrependidas. Entende? Você não precisa da igreja para aprender da palavra de Deus. Você pode aprender da palavra de Deus na sua casa. Você pode aprender da palavra de Deus no seu trabalho, você pode aprender da palavra de Deus na rua, ouvindo, você pode aprender a palavra de Deus em todo lugar. Então, esse primeiro tópico aqui, se dedicar ao ensino, você pode se dedicar ao ensino em qualquer lugar, mas ter comunhão, não dá para você ter comunhão em sua casa. Não dá para você ter comunhão com os irmãos sozinhos. Para ter comunhão é necessário ser igreja, entende? Estar com a igreja. Igreja não salva, mas a igreja é lugar de gente salva. Ah, pastor, olha, esse negócio de igreja está falido. Eu sou do movimento, esse movimento do sem igreja, né? Ah, meu irmão, desculpa a esfarrapada. Porque, primeiro, não existe igreja perfeita, não há igreja perfeita. Se nós buscarmos uma igreja perfeita, a gente não vai parar em lugar nenhum. Sabe por que tem esse grande problema? Porque muitos de nós procuramos a igreja e fazemos a seguinte pergunta. Vê se é mentira que eu vou dizer. Em que essa igreja pode me servir? Como assim, pastor?
A primeira pergunta que muitas pessoas fazem é: em que essa igreja pode me servir? Vou dar um exemplo. Bom, tenho meu filho, tenho minha filha. Mas lá a igreja tem um ministério infantil bom. Lá a igreja tem uma cantina legal para depois a gente poder bater um papo, é bem legal. Ou a igreja lá tem um ar-condicionado, porque no calor, rapaz, o ar-condicionado quebra um galho. Mas lá tem um trabalho para jovem, lá tem trabalho para igreja, para idosos, lá tem trabalho. Vocês percebem que inconscientemente procuramos igreja pelo que ela pode nos dar, como ela pode nos servir, mas a pergunta certa é: como eu posso servir na igreja? Aí muda tudo. Porque quando muitas pessoas, e eu não tenho sombra de dúvida disso, muitas pessoas que saem ofendidas da igreja, algumas têm seus motivos. Mas muita gente que sai da igreja ofendida é porque a igreja não serviu ela do jeito que ela quer. Não teve oportunidade de cantar porque ela se acha boa cantora, não teve oportunidade de pregar porque se acha ótimo pregador, não se acha... Gente, entenda, dom espiritual não se usa em igreja. Eu falo isso na IBVM, os irmãos da nossa igreja sabem disso. Dom espiritual não é para ser usado em igreja, tão somente. Você tem um dom de cantar? Tem. Meu irmão, agora nos hospitais, como seria bom se tivesse alguém cantando nos corredores lá para levar um pouco de paz no coração daquelas pessoas? Cantar na igreja é fácil. Nas praças não tem problema. Não estou dizendo esse período de pandemia, tá bom? Nas praças não tem problema de ir lá pegar um violãozinho e cantar. Eu me lembro quando era adolescente, morava em Tariri, lá na Batista Bíblica. A gente ia pra pracinha com os irmãos, os jovens lá com o violãozinho, cantava. Era uma delícia. Mas por que tem briga para cantar na igreja? E no culto de domingo, é só culto de domingo que tem briga. Para se aparecer. Porque a pergunta é: como essa igreja pode me servir? Agora, quando nós entendemos como vou servir nessa igreja, não significa servir no templo. É o seguinte: você vai para a igreja. Lá você vai ser alimentado. Lá você vai conhecer mais da palavra de Deus. E aí você alimentado, o que você vai fazer? Você vai usar tudo isso que você aprendeu aí fora no mundo. Você vai usar isso que você aprendeu no teu trabalho, vai usar isso que você aprendeu na tua escola, na tua faculdade, na tua hora de lazer. É isso, gente. Problema é, muitos de nós queremos usar os dons espirituais apenas na igreja, e apenas o culto de domingo e à noite. Entende? A igreja não é vitrine. Então, primeiro, aprenda sobre Deus. Para aprender sobre Deus, você não precisa estar na igreja. Você tem na sua casa, você abre a tua Bíblia, você leia, você afunde a cabeça. E aí é fera, aí procure seu pastor, ou a mim, ou qualquer, e vamos tirando as dúvidas. O culto é o lugar da comunhão entre os irmãos, é o lugar que a gente celebra junto, é o lugar que a gente se abraça, é o lugar que a gente se beija, que a gente dá risada, que a gente chora, que a gente conta as bênçãos, que nós contamos nossos lamentos também, mas é comunhão, lembra? Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e só dá para ter comunhão com pessoas. E isso é igreja, gente. Isto é igreja. Então, o aprendizado bíblico você pode aprender na tua casa. Porque se você chegar para mim e falar: pastor, eu só aprendo na igreja, então significa que se você for uma vez por semana na tua igreja, é apenas uma vez por semana que você está se alimentando. E os outros 6 dias da semana? Não, meu irmão. Dedique-se ao estudo da palavra, pegue amor pela palavra de Deus. Vou te falar uma coisa. E eu tenho tido testemunhos fantásticos nesse período de quarentena. Fantástico. A palavra de Deus, quando você começa a estudar, você parece que nada se encaixa. Você fala: os nomes são muito esquisitos. Jezabel, Nabucodonosor, Mefibosete, Artaxerxes. Você fala: pastor, o que é isso? Um casou com um que... Realmente, à primeira vista assusta, mas... ore, peça a direção do Espírito Santo, senta, leia, anote, escreva.
Gente, vai se abrir um mar de possibilidades. Deus vai falar o teu coração. E eu vou te falar, de repente você vai estar se pegando chorando sozinho. Aí você fala assim, caramba, eu estou sentindo a mesma coisa que eu sinto nos cultos. Olha aí. E de repente você fica dependendo de um dia na semana ser cheio do Espírito Santo, ou ser cheio da presença de Deus através de uma pregação do domingo do pastor, sendo que todo dia você pode estar sentindo isso na tua casa. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, gente. Estude. E a comunhão é justamente estar junto. Aí a comunhão é estar junto em igreja. Aí nós vamos aos nossos cultos. Para quê? Para aprender e para servir. Lembra-se? Não pergunte o que essa igreja tem para me oferecer. Mas como que eu posso servir esta igreja? Como posso servir esta comunidade? Eu vou ser bem particular pela Vila Muniz. Quem chega lá, eu já falo, meu irmão, se vir aqui tem que vir para trabalhar. Tá? Vem para trabalhar, porque crente parado é igual água parada, dá dengue e fica dengoso. Tá? Então é para trabalhar. É para trabalhar. E quando a gente trabalha, nós temos vários projetos sociais, esse tipo de coisa, aí você chega assim e fala, pô, pastor, mas eu não sei pregar. Quem disse que você precisa pregar, rapaz? Pastor, eu não sei cantar. Que é até bom, tem umas pessoas que é até bom não cantar, que atrapalha. Não cante, não pregue. Sabe, meu irmão, você faz um bolinho, faça um pão, leva para uma visita, leva para alguém que está passando necessidade, leva e fala assim, olha, Deus mandou trazer esse pão, Deus te abençoe. Você não tem noção do impacto que vai causar na vida dessa pessoa. Isso é pregar, isso é evangelizar. Sabe costurar? Faça uma roupinha para alguém, se proponha a costurar uma roupa para alguém. Você é pedreiro, você tem um dom de ser pedreiro, eletricista, encanador, propõe em teu coração fazer um dia da semana, pelo menos, para fazer um trabalho social, um voluntariado, pegar o que Deus te deu de vocação, de dom, que é a sua profissão, e usar em prol do reino. Já parou para pensar se todo pedreiro, todo eletricista, todo encanador juntasse e falasse assim, olha, um dia de projeto social, nas igrejas não vai ter casa com telhado quebrado, não vai ter isso. E nós fazemos isso na nossa igreja, é fantástico. Irmãos que sabem fazer e vão fazer. E tem gente que não sabe fazer, mas o que essa pessoa faz? Aqui, irmão, dinheiro, quanto que precisa? Ó, a gente vai tem que reformar isso numa casa, olha, eu não sei pregar um prego, e eu não posso ir. Mas eu vou comprar telha, eu vou comprar o cimento. Meus irmãos, a obra de Deus é assim. E você percebeu que não tem nada de pregar, cantar, de nada. Nada. Nós limitamos, às vezes, o poder de Deus, ou a ação do Espírito Santo, em questões de igreja, litúrgica. E, gente, isso só traz dor de cabeça, só cria gente chata. Ah, eu quero pregar, mas é só no meu. Eu quero cantar, mas só do meu. Eu quero fazer isso, mas eu quero ser o líder do... Isso é gente chata. Igreja é trabalho, é ralar. Ó. Quer trabalhar com criança? Vão trabalhar, mas olha, dá trabalho. Tem esse chamado? Tem. Então vamos. Quer trabalhar com a terceira idade? Quero. Inclusive, já fica a dica, hein, meu irmão, minha irmã. Se você está ouvindo aí, ó, se não tiver igreja, se você... Estamos precisando de gente para trabalhar com o ministério infantil. Estamos precisando de gente para trabalhar. Eu tenho um sonho de trabalhar com a terceira idade. Se você tem esse chamado, puxa, pastor, eu gosto tanto de trabalhar com a terceira idade, fazer atividades. Ô, gente, pastor, eu ardo com o desejo de trabalhar com crianças. Estamos precisando de gente para trabalhar com crianças, trabalhar com a terceira idade, trabalhar com adolescentes. Adolescente não é fácil, precisamos. Eu costumo dizer que adolescente é tão elétrico que Deus criou Adão e Eva adultos. Ele não criou um barrinho para crescer no paraíso. Ia dar muito trabalho adolescente no paraíso. Deus já criou eles adultos já. Mas temos os nossos adolescentes. Precisamos de trabalho. Agora, se você procurar aí a IBVM, para falar assim, eu vou para a IBVM, para a Igreja do Pastor Márcio, para sentar lá e ficar de boa... Rapaz do céu, procura outro lugar, lá é para trabalhar.
Tá? Lá é para colocar aquele dom, aquilo que arde no teu coração para a gente fazer o reino crescer, gente. Na igreja aprendemos. Na igreja a gente se enche para usar os nossos dons lá fora, lá no bairro, lá na comunidade. Se a igreja fechar, será que o bairro vai sentir falta? Se a IBVM fechar as portas, será que o bairro lá, Vila Muniz, sente falta dos cultos, da igreja estar funcionando? Sente, através do projeto de judô. Através dos projetos que o judô tinha, o reforço escolar para as crianças, os nossos cultos, tudo que era feito, isso faz falta. E é legal, porque vai cair no último ponto aqui, que vamos chegar lá. Já vou falar que eu não sei guardar segredo. Olha só, versículo 47, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo, cair na graça do povo. Irmãos, o papel da igreja, o papel do cristão convertido, aprender da palavra de Deus, se encher da palavra de Deus. Para que você se enche da palavra de Deus? Para ensinar os outros. Para ensinar os outros. Mas pastor, puxa, eu não tenho oportunidade na igreja. Que oportunidade na igreja para ensinar, rapaz? Para com isso. E a sua casa é o quê? O que te impede de você pegar na tua casa, num horário, no sábado à tarde, no domingo, um dia de folga seu, chamar seus vizinhos, chamar seus amigos, falar, cara, vem aqui em casa tomar um café. Ó, vou dar umas dicas, hein? Vem aqui em casa tomar um café. Chega, toma um café, bate um papo. E aí, cara, como é que tá a vida? Como é que tá? Quem não tem problema? Quem não tem problema? Meu irmão, minha irmã, vou te falar, esse seu amigo, essa sua amiga vai abrir o coração, vai começar a falar. Daqui a pouco, o que você faz? Posso orar por você? Só isso. Eu não estou falando de você pegar o cantor cristão, cantar 3 músicas, fazer a entrega do dízimo e oferta, ter um recepcionista, tem que... Não. Isso é litúrgico, isso é denominacional. Igreja é você usar na tua casa, abrir a porta da tua casa, ter comunhão. Entende? Então, se de repente a tua igreja não te dá a oportunidade, e se você precisar da oportunidade de uma igreja para servir a Deus, pelo amor de Deus, meu irmão, como é que pode? As almas estão sedentas. Você vai para a academia? Você vai para uma academia? Você frequenta uma academia? Frequento. Então, cara, tenho certeza absoluta que lá tem mulheres que reclamam dos maridos, maridos que reclamam da mulher, reclamam do trabalho, reclamam dos filhos. E em vez da gente ficar só ouvindo, por que não apresentar a solução para a vida deles, que é Jesus? Lá na academia. Lá. Tá lá na academia malhando, fala de Jesus. Ó, é o chamado que Deus te deu. Ou lá na escola. Gente, use o que Deus deu a vocês em todo lugar. Dons não são para ser usados tão somente na igreja. Vou além, não é para ser usado, é para ser usado o mínimo na igreja. Vê Jesus com os apóstolos, aonde ele curava? Aonde ele curava? Aonde ele pregava? A mulher samaritana no tanque lá de Samaria, foi na casa de Zaqueu, foi lá. O outro foi no tanque de Betesda, Jesus, aí, na rua, na casa. A gente não via muito, Jesus entrava no templo para expulsar os caras que estavam roubando o dinheiro do povo lá. Jesus estava mostrando para os discípulos que evangelizar em qualquer tempo, em qualquer hora. Não limite o poder do Espírito Santo. Tá? Gente, Deus está dando uma oportunidade tremenda nesse período, cara. Tremenda. Quantas pessoas hoje estão angustiadas por tudo isso que está vivendo? E em vez de nós cristãos levar uma palavra de esperança, a gente põe as pessoas mais para baixo ainda. A gente vai falar mal de... Os caras estão falando mal de política, a gente vai entrar na pira política. Os caras estão falando mal de coronavírus, a gente vai falar mal de... Leve palavra de esperança. Ah, porque o presidente isso, porque o governador disso. Meu irmão, minha irmã, cara, olha, Deus é o Senhor do Senhor, Ele é Rei dos Reis, cara. Esse não erra, esse não falha. Os homens falham, os homens erram. Ah, porque as pessoas estão morrendo de Covid. Sim,
Morrem de Covid, morrem de gripe, morrem de câncer, as pessoas vão morrer sempre, mas Deus é vida, vida eterna. Talvez a gente não morra de Covid, mas a gente vai morrer uma hora, é verdade, ou não? Alguém vai ficar para semente? Todos vamos morrer, mas por que em meio de tantas palavras de morte a gente não leva uma palavra de esperança? Nós devemos ser aqueles que anunciam as boas novas, irmãos, mas não daqueles que levam palavras de eu não estou dizendo a questão de autoajuda, essas palavras, não é isso, é ser realista, é falar, ó, arrependa-se, mude de vida que Deus te salva, é o que a palavra de Deus nos diz. Mas Deus tem dado uma oportunidade incrível, incrível para nós. Então vamos lá, versículo 42, o cristão maduro se dedica ao ensino dos apóstolos e à comunhão, tenha comunhão. Meu irmão, minha irmã, se você não está numa igreja, procure uma igreja. Não fique com essa conversinha de que, aqui em casa eu adoro a Deus. Não tem. Comunhão é ser egoísta demais. Quando você não tem comunhão com o cristão, significa que você se acha melhor do que eles. E sabe ao que se dá esse nome? Arrogância, prepotência. É o mesmo sentimento de Lúcifer no céu. Mas quando eu entendo que eu vou numa igreja, porque lá tem pessoas que eu posso aprender com elas, elas têm o que me ensinar, assim como eu tenho que ensinar a elas também, fantástico, o corpo de Cristo se encaixa. A dificuldade que a pessoa tem, eu vou ajudá-la, a dificuldade que eu tenho, ela me ajuda. Isso é igreja, irmãos. Isso é igreja. É um chorar e o outro enxuga as lágrimas, e depois é o outro que está chorando e o outro que vai enxugar as lágrimas. Isso é comunhão, comunhão. Só tem noção do quanto a comunhão é importante aqueles que vivem. E ó, gente, eu vou te falar, quanta saudade dos nossos irmãos na igreja. Porque a gente vive a comunhão. Perfeito não somos, não somos. Mas como faz falta você estar junto de alguém para chorar com alguém, para rir com alguém. Para estar bem, para estar feliz, para você chegar e falar assim, cara, Deus me abençoou. Ou talvez chegar para alguém e falar, cara, ore por mim, ore por mim. Isso é comunhão. E só tem essa possibilidade, só vive isso quem vive em comunhão. Quem não tem comunhão não sabe o que é isso. Pois bem, a comunhão ao partir do pão. Partir do pão. Ensino dos apóstolos, a comunhão e ao partir do pão. Compartilhar. Compartilhar. Dividir. Outra coisa que o cristianismo nos ensina. Dividir, gente. Quantas pessoas passam dificuldade e você pode ajudar? Lá na nossa igreja eu tenho dito o seguinte, a gente não espera nada do governo municipal, estadual, federal. Deixa que eles se virem, eles têm problema demais. Nós podemos resolver muita coisa, certo? A igreja pode. Eu não preciso da ajuda da prefeitura para fazer uma benfeitoria no nosso bairro, se a nossa igreja pode fazer. Eu não preciso esperar que a prefeitura entre com um projeto de alfabetização, se na igreja tem professores que podem dar voluntariamente alfabetizar aquelas crianças. E por que não? Ué, você é professor, Deus não te deu a vocação de ser professor ou professora? Deus não te deu chamado? E por que você não pode agora ensinar crianças que não sabem ler e escrever? Essa é a tua vocação? Esse é o teu dom? Ou você quer ensinar só no culto à noite? Entende? Vocação, gente. Chamado. Trabalho. Ué, por que a prefeitura tem que, se tem alguma casa que está caindo, por que tem que ser só ação social da prefeitura para fazer? Será que as igrejas não podem ajudar a arrumar, a reformar, a fazer alguma coisa em uma casa? Fomos chamados para isso. Partir do pão. Compartilhar. Compartilhar o dinheiro que Deus nos dá, compartilhar a sabedoria, a inteligência e os dons que Deus nos deu. Entende? Se você não pode fazer e pode apoiar, apoie, doe dinheiro. Se você sabe fazer, doe o teu conhecimento. Quantas pessoas capacitadas nas igrejas do Brasil,
pessoas que poderiam dar cursos para crianças, para jovens e adultos, para mudar a vida dessas crianças, e não dão. São pessoas que sentam no banco da igreja e só sabem reclamar, porque o ar-condicionado é muito ruim, porque aqui não tem isso, porque aqui não tem ministério infantil, porque o pastor não sei o quê, porque a irmã não sei o quê, só sabe reclamar, mas não é capaz de fazer nada. Lembra da parábola dos talentos que Jesus contou? Se você não conhece, vai procurar lá na Bíblia e vai ler a parábola dos talentos. Meus irmãos, tem algo que eu tenho certeza absoluta. Uns tempo atrás eu estava conversando com um amigo e eu cheguei à seguinte conclusão. Todo problema social no Brasil e no mundo só existe porque há cristãos que não estão fazendo o teu papel. Eu vou repetir. Todo problema social no mundo só existe porque existem cristãos que não estão cumprindo o seu papel. Tá? Vamos colocar o Brasil? Vamos pegar o Brasil. Estamos falando aqui do Partido do Pão, tá? Cristãos, quem crê na Bíblia, certo? O Brasil é o maior país cristão do mundo. Quando eu falo cristão, tanto católico quanto evangélico, certo? Imagina se todo cristão do Brasil, católico e evangélico, rico, milionário, ajudasse aqueles que não têm comida. Gente, estou falando de todos os cristãos. Tem um monte de deputado aí, político, que se diz cristão e é ladrão, mas que pelo menos eles dessem uma parte para ajudar os outros. Olha, comida já não teria falta. Imagine se todo cristão, católico e evangélico, profissional, que soubesse dar aula de inglês, por exemplo, dar aula de inglês. Ele tem a profissão de inglês, mas ele falasse assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar dois adolescentes por ano, que seja, 2 adolescentes, eu vou dar aula gratuito para duas crianças ou 2 adolescentes durante 1 ano. Vou ensinar inglês para essas pessoas. Se essa pessoa fizer isso em 10 anos, se ela ensinar inglês durante 2 anos, ou não sei quanto tempo seria, eu estou só especulando, mas vocês têm noção de quantas pessoas ela ensinaria inglês de maneira voluntária na sua vida toda? Imagine se todo construtor cristão, o cara tem uma construtora, e o cara tem que ganhar o dinheiro dele. Gente, eu não tenho problema algum, dinheiro é necessário, o cara tem os funcionários, mas ele falasse assim, olha, Deus me abençoou, uma casa por ano, eu vou construir uma casa por ano para doar para uma família. Uma, não estou falando, uma. Quantos construtores que são cristãos, católicos, evangélicos, se cada construtora construísse uma casinha e falasse, essa casa eu vou dar para uma família tal, quantas famílias já teriam uma casa? Se todo empreiteiro, cara muito rico, que tem dinheiro para dar, falar assim, quer saber uma coisa? Eu vou pegar uma cidade bem pobre, um bairro bem carente, eu vou asfaltar. Não vai quebrar. Mas o problema é que a gente tem que ficar isso daqui, ó, partir do pão. E esse tempo eu estava conversando com um casal muito querido, e ele estava falando que quanto mais pobre a pessoa é, parece que mais ela tem o coração aberto a dar. Não é, pastor? Eu vou te provar que é. Pega uma grande desgraça natural, uma enchente no Brasil que é mais comum. Quantas mansões você vê os caras falando assim, ó, gente, quem está sem casa, pode vir morar aqui na minha casa, vem aqui, aqui cabe umas 60 pessoas, podem vir. Não. Agora, sabe que interessante? Você pega uma casa de uma pessoa bem simples, um barraquinho. Lá vivem 4 pessoas e um cachorro. Aí dá uma enchente. E nessa enchente, outro barraquinho cai. E lá tem 2 pessoas e mais um cachorro. Essa família fala, pode vir morar com a gente aqui. Vem no nosso barraquinho.
É muito mais fácil as pessoas mais simples. Sabe por quê? Porque elas não são tão apegadas às questões materiais. Faça isso de coração, não faça apenas por constrangimento, mas é o que a vida nos mostra. Quem é mais generoso, geralmente é o mais simples. Porque, irmãos, um jogador de futebol que ganha R$ 1 milhão e doa R$ 10.000 é dinheiro de bala para ele. Um assalariado que ganha 1.000 e poucos reais e doa R$ 100 para uma família, ele está dando muito mais do que esse jogador de futebol. Partir do pão. Se nós entendermos que a nossa missão aqui na Terra é partir o pão, é ajudar o próximo, não há problemas sociais no Brasil. Quantas pessoas teriam capacidades e condições na nossa igreja de pegar mendigos, pessoas que já perderam o sentido da vida, e dar um curso profissionalizante para essas pessoas, e dar uma oportunidade de uma nova vida, gente, para essas pessoas? Já parou para pensar? E vocês observaram que todos os exemplos que eu dei, nada foi de igreja, de pregar, de cultuar, de cantar, questões práticas. O que Deus, qual a profissão que Deus te deu? Essa é a tua vocação. Entende? Deixa Deus te usar. E, por último, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, partir do pão e às orações. A oração. Acho que uns 2 dias atrás mais ou menos, estava conversando com um casal da nossa igreja. Ficamos das 11 da noite até meia-noite e pouco conversando. E o assunto foi oração. E é bem legal, porque assim, oração, gente, não muda Deus. Oração não muda Deus. E a pergunta era, mas pastor, por que a gente ora se Deus sabe de tudo? Não é verdade? Não sei se você já se questionou. Se Deus sabe de tudo, por que eu oro? Por que eu peço as coisas para Deus se Deus sabe? Ué, se Deus sabe, eu não vou nem pedir. Deus vai me dar. Sim. Mas a oração, ela não muda Deus, a oração muda a nós. Vou dar um exemplo que eu dei para eles, tá? Um filho. Você que tem seu filho. Você sabe que o teu filho precisa. Você sabe que seu filho precisa de café da manhã, você precisa de roupa, almoço, café da tarde e janta. Pense na seguinte cena. Teu filho acorda, não fala nada, ele senta na mesa e você dá comida para ele. Café da manhã. Ela vai tomar banho, você passa a roupa, sem falar nada, tá? Tá aqui, ó, a roupa. Ela vai para a escola, ela volta, ela senta na mesa, você dá comida. Olha, você não precisa de diálogo para saber o que teu filho precisa ou não precisa, não é verdade? Não precisa. A gente sabe do que elas precisam. Mas sem o diálogo, você perde a oportunidade de intimidade. Mas quando o filho pede para o pai, todos nós fomos filhos um dia, criança, e todos nós fomos pedir coisa para o pai sabendo que talvez o pai não fosse dar para nós. Mas mesmo sabendo que não ia dar, a gente pede para que é teimoso. Assim é com Deus. Peça, ore para Deus. Não importa se Deus vai te dar ou não vai te dar, importa que quanto mais você fala com Deus, mais intimidade você tem com o Pai. A oração não transforma Deus, a oração transforma nós. A oração não transforma o mundo, a oração nos deixa mais forte. A oração, gente, é um canal que Deus nos deixou para falar diretamente com Ele. A minha oração não é diferente da sua. Mas eu vou te dar certeza absoluta. Quanto mais você orar com Deus, quanto mais você conversar com Deus, mais intimidade você vai ter com Ele. E quanto mais você estuda a Bíblia, mais você vai ver Deus falando com você. E aí quando você estuda a Bíblia, quando você tem comunhão com os irmãos, quando você aprende a compartilhar aquilo que Deus te dá, seus dons, talento, e quando você aprende a orar a Deus, é o caminho para um cristão maduro. É o caminho para um cristão que sabe realmente qual a tua vocação aqui na terra, qual o teu chamado aqui neste mundo e o porquê que Deus te colocou aqui. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que possamos ser cada dia mais cristãos, mais maduros. Pessoas que se dediquem ao ensino da palavra de Deus. Pessoas que se dedicam à comunhão com os irmãos.
pessoas que saibam partilhar aquilo que Deus deu e pessoas que oram, pessoas que têm intimidade, buscam a intimidade com o Pai. Deus abençoe. Espero vocês domingo, às 19 horas, tá bom? Quero orar para terminar esse momento. Pai querido, obrigado, Pai, por esse tempo tão gostoso. Abençoe, ó Deus, a vida de cada um. Deus nos ajude a sermos cristãos maduros, pessoas capacitadas, pessoas que saibam o propósito de estar aqui na terra. Nos ajude a usarmos os dons e os talentos que o Senhor tem dado a nós, ó Pai. Nos ajude a entender que a profissão que o Senhor nos deu é a maneira como podemos e devemos usar em prol do Teu reino. Pai, faça crescer o amor dentro de nós, que possamos estar juntos novamente de família, em comunhão, para estar nos abraçando juntos, vivendo, sendo felizes, chorando, nos abraçando e servindo mais intensamente ao Senhor. Nos dê uma noite de paz e de descanso, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Muito bom estar com vocês, tá? Lembrando, aqueles que quiserem mandar o vídeo das crianças para o IBVM Kids, pode mandar. Como a gente mandou quarta-feira, pode mandar até domingo, tá bom? Que aí na próxima semana a gente vai fazer o outro. Pode mandar até domingo o vídeo das crianças. Mulheres, amanhã, 20h30, tem o encontro das mamães e vovós. E sábado, às 10 horas da manhã, o encontro com todas as mulheres, com a Juliana, falando sobre crise, tá bom? Beijão. Deus abençoe muito vocês, tá? Fiquem com Deus. Saudade. Tchau. Não tenha medo. Tenha esperança.